Olá a todos! Nós somos alunos de fisioterapia da Universidade Uninassal em Fortaleza e, juntamente com a nossa disciplina de fisiopatologia nas disfunções de cardiologia e angiologia, nós iremos explicar o teste cardiopulmonar ou ergoespirometria. Pulmonar ou ergoespirométrico é a associação de um teste ergométrico convencional com a análise do ar expirado pelo paciente, que fornece medidas diretas e parâmetros respiratórios, como a capacidade do consumo de oxigênio pelos pulmões, produção de gás carbônico, frequência respiratória e ventilação pulmonar. O teste cardiopulmonar oferece todas as informações disponíveis no teste ergométrico convencional, só que ele é adicionado de dados extraídos da respiração que revelam o real grau de condicionamento físico naquele momento em que o paciente está fazendo a atividade. As indicações do teste cardiopulmonar, elas são o diagnóstico diferencial de dispneia, que é a falta de ar, acompanhamento pré- e pós-operatório de ressecação pulmonar ou de grandes cirurgias em pacientes obesos, avaliação da gravidade e prognóstico da insuficiência cardíaca na seleção de pacientes elegíveis para transplantes, avaliação de pacientes com cardiomiopatias, avaliação de pacientes com hipertensão pulmonar, avaliação de pacientes com ressincronização cardíaca, prognóstico em pacientes oncológicos e avaliação de pacientes pós-Covid-19. Indicações seriam para gestantes, peso corporal acima de 160 kg, infarto agudo do miocárdio dentro de 2 dias, angina instável em curso, arritmias não controladas com comprometimento hemodinâmico, estenose valvular grave sintomática, insuficiência cardíaca descompensada, endocardite ativa, miocardite aguda ou pericardite, dissecção aguda da aorta, embolia pulmonar aguda, infarto pulmonar ou trombose venosa profunda e deficiência física que impede testes seguros e adequados. Como é feito? No teste cardiopulmonar, além de se verificar os dados do teste ergométrico, também é analisado o ar expirado para medidas de consumo de oxigênio, da produção de gás carbônico, da frequência respiratória e da ventilação pulmonar. Desse modo, o paciente faz todo o esforço físico respirando preferencialmente com a utilização de um bocal, ou uma máscara, caso não suporte o bocal, e mantendo o nariz obstruído com um prendedor. Condições para uma boa avaliação. Preparações do paciente no dia do exame. Não utilizar cremes, pomadas ou gel. Usar roupas confortáveis. Não fumar 2 horas antes e 1 hora após o exame. Dieta normal, 2 horas antes ou dieta leve, 1 hora antes do exame. O paciente não deve fazer o exame em jejum. As condições de temperatura deverão ser ambientes a 22 graus e umidade relativa do ar em torno de 60%. Seriam os ideais no momento da prova para não afetar o condicionamento do paciente. Os equipamentos de emergência são desfibrilador e medicamentos. São necessários para uma eventual parada cardíaca ou arritmia grave. Calibração do equipamento. A calibração do equipamento prévia ao exame é necessária, pois algumas variáveis são analisadas em presença de vapor d'água, além de a calibragem ser necessária para o resultado exato do exame. É polêmica a discussão dos protocolos a serem empregados. Não existindo uma concordância, devemos empregar aquele que se adapte melhor ao caso. O protocolo de rampa tem sido muito utilizado, porém não podemos descartar o uso de avaliações que forneçam o que chamamos de steady state, ou equilíbrio de carga durante algum intervalo de tempo. Muito útil quando queremos realmente saber se o paciente ou atleta encontra-se em condições aeróbias. É estipulado o tempo em torno de 12 minutos, como necessário para uma boa eficácia de prova, caso não haja limitações por cardiopatia grave. A tabela para quantificar o esforço, como a de Borg, ela é de fundamental importância porque ela complementa com dados objetivos a subjetividade declarada do esforço, para orientar o examinador na indicação de exercícios adequados. Com a escala de Borg, é possível acompanhar a alteração da frequência cardíaca através da própria percepção corporal. Durante o exercício, o atleta deve ficar atento à frequência cardíaca, à respiração, à sudorese e à fadiga muscular, controlando a intensidade
e evitando a sobrecarga e servindo como base para ajudar nos planejamentos dos próximos treinos. A tabela original, ela é do 6 ao 20. O 7 é considerado muito fácil, o 9 fácil, 11 relativamente fácil, 13 ligeiramente cansativo, 15 cansativo, 17 muito cansativo e 19 exaustivo.